interior, Deus nos deu essa oportunidade, na qual não passava nem na minha cabeça de um dia eu chegar a pregar a palavra em outro estado, fazer missões em outro estado e até mesmo em fora do país, né? Deus me concedeu essa oportunidade. Nós estivemos no ano 2014 ali no Peru. Deus nos deu essa oportunidade. E eu agradeço a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Graças a Deus. Todos encontraram Romanos capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 1 para a nossa meditação. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve, pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: homem que fizer essas coisas viverá por elas. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra é esta junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Antes de nós explicar um pouco sobre esse texto, eu estava vendo a história da missionária Helena Roosevelt, e ela disse uma frase bastante interessante na sua jornada de fé, na sua carreira ministerial como missionária. Ela era uma missionária ali da Inglaterra, nasceu no ano de 1925, e ali ela se formou em medicina, e aos seus 28 anos de idade, ela recebeu a chamada missionária no seu coração para ir fazer missões. E o país que ela foi direcionada a fazer missões foi o Congo, ali na África. E ao chegar ali no Congo, ela foi para uma cidade que não existia hospital. E ali, em seu coração, Deus já direcionou, como ela era uma médica formada, ela fundar um hospital naquela cidade. E ali ela começou a preparar pessoas jovens, enfermeiros, para se formar, trabalhar ajudando ela no hospital. E ali ela lançou o projeto para o seu pastor presidente, que tinha enviado. E ali imediatamente o pastor, que era ali na Inglaterra, enviou o recurso. Ela fez um hospital com 100 leitos ali naquele hospital. Em um ano ela preparou vários jovens para estar lhe auxiliando ali naquele trabalho. Mas como bem sabemos, a obra missionária, ela não só é flor, ela não é fácil, ela vem as lutas, ela vem as provas. E ali chegou, como nós bem sabemos, o país do Congo é um país que vive sempre em guerra.
interna no seu próprio país. E ali pegaram aquela missionária, depois de alguns anos ela ali naquele trabalho, fizeram aquela missionária de refém. E ali ela passou alguns meses feita refém ali. E ali chegaram a torturar ela, chegaram a cortar ela, a sangrar ela, chegaram até estrupar aquela missionária. E ali passou um tempo, soltaram ela retornou à Inglaterra. E ao chegar na Inglaterra, ela recebeu o tratamento psicológico, ela recebeu o tratamento necessário, assim, para tratar da sua saúde física. E passou um ano, ela chegou para o seu pastor e disse: pastor, me envia de novo lá, eu quero ir para o mesmo canto. E ali o pastor disse: não, você não vai para lá. Se você for para lá, a situação lá piorou. E se você for para lá, você vai morrer. Ela disse a seguinte frase, que eu marquei até aqui: se Cristo morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por Ele pode ser grande demais. Ela respondeu essa seguinte frase para o seu pastor, e ali o pastor disse: amém, retorne. E ali ela chegou lá na cidade, lá no Congo. Ao chegar lá, ela se deparou com o seu hospital que ela tinha fundado, totalmente destruído. E ali ela falou com o pastor: vamos refazer de novo. E ali ela fez o hospital de novo para 220 leitos. E passou vários anos naquele país, várias pessoas aceitaram a Jesus, ouviram o evangelho do Senhor naquele país. E no ano de 2016, o Senhor guardou a missionária. Mas ali ela não abandonou o seu chamado. O chamado que Deus colocou no seu coração. Porque a obra missionária, nós fazemos a obra missionária, nós temos um chamado. O chamado de Deus para cada um de nós. Muitos de nós não temos a chamada de irmos para outro país, mas nós podemos fazer missões aqui. Porque missões começam primeiramente em nossa casa. Missões começam em nossa casa primeiro. E depois nós vamos até os confins da terra. Eu estava pesquisando, eu achei alguns dados interessantes que eu quero passar para a igreja. Para a igreja possa entender esse texto que Paulo fala aqui, no versículo 14. E como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão crer numa coisa que não ouviram? Mas como não há quem pregue? Muitas vezes nós pensamos que aqui nós estamos confortáveis, aqui na nossa cidade, no nosso país, mas há situações aqui em nosso país que acontecem, que muitos de nós pensamos que o Brasil todo já sabe, já conhece o Evangelho. Por mais que o Brasil seja um país cristão, que tem a maioria do povo cristão, mas tem pessoas que ainda nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Nós temos alguns dados aqui para passar para a igreja, bem interessante. No mundo existe 6.528 línguas no mundo inteiro. E dessas 6.528 línguas, só tem 276 que tem a Bíblia inteira, toda traduzida. Cerca de 4% da população tem a Bíblia inteira traduzida. Vamos pensar que o mundo tem mais de 6 bilhões, se não me falha a memória, de habitantes, né? Só 4% tem a Bíblia toda traduzida. 10% da população tem só o Novo Testamento, que é 676. E 1.199, 19%, tem apenas trechos da Bíblia. Como assim trechos? É um versículo, ou uma página. Como nós encontramos pessoas nessa realidade ali no Oriente Médio.
que só tem uma página ou um versículo da Bíblia. E 336 não tem quase nada traduzido. Ainda está em fase de tradução da Bíblia. E 4.041, cerca de 62%, não tem absolutamente nada da Bíblia Sagrada. São alguns dados para os irmãos terem a noção. Vamos pensar num todo, o mundo com 6 bilhões de pessoas, 6 bilhões de habitantes. A carência das pessoas ouvirem a palavra do Senhor, ser o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cerca de 90,1% dos missionários concentram-se no mundo cristão. A maioria dos missionários se concentra no mundo que já é cristão. Nós temos muitos missionários na América do Sul. Na América do Sul tem muitos missionários já. A missionária Sâmia, ela pediu oração e falou lá no Jeremias, porque a necessidade lá na Índia de pessoas. São cerca de 100, eu não me lembro bem, mas a quantidade de pessoas para um cristão, para a quantidade de pessoas que tem lá. São poucos missionários que tem lá. Poucos missionários no Japão, na Coreia, ali na Síria. Me faz lembrar a história que o secretário de missões contou a semana passada em João Pessoa. Ele é baiano. E ele disse que uma menina chegou para ele e disse: olha, pastor, eu tenho no meu coração uma chamada missionária. Deus está falando comigo para fazer missões. Eu estou sentindo, está ardendo no meu coração para fazer missões. Porque tem pessoas que chegam e dizem: olha, eu tenho uma vontade de fazer missões, eu tenho uma vontade de sair, de pregar, e Deus já me falou até o local onde eu vou pregar, onde eu vou fazer missões. E eles digam: irmã, pode falar. Era uma jovem, eles: pode falar, jovem. Não, Deus me falou que eu vou fazer missões em Washington, nos Estados Unidos. Deus já está me falando, está até usando, já usou gente, já usou. Pastor, amém, irmã. Amém. Vou estar orando pelo seu chamado. E aí, pastor? Pronto, vamos fazer um negócio. A partir de domingo, você vai começar a fazer missões. Você vai se juntar com o grupo de evangelismo da igreja. Você vai fazer missões nas praças, os cultos a livres, grupo familiar. Quando for fazer visita no hospital, você vai fazer missões. E aí você vai se preparando. E ali a jovem começou, mas chegou no meio do caminho e ela desistiu. Tem pessoas que acham que a chamada missionária: não, eu quero ir fazer missões, eu quero fazer missões aonde? Na Inglaterra, eu quero fazer missões lá em Portugal, eu quero fazer missões lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, eu quero fazer missões. Comece a fazer missões na sua casa, comece a fazer missões na sua escola, comece a fazer missões na universidade, para o seu vizinho, no seu trabalho. Porque se você tiver a chamada missionária para ser um missionário transcultural, Deus vai lhe preparar, você vai se capacitar e você vai. E a chamada que Deus, o país que Deus vai lhe direcionar, não é você que vai escolher, é Deus que vai mandar você. Porque eu conheço a missionária Sâmia, e Deus falou com ela, mostrando o país da Índia. Antes dela ir para o campo missionário, nós já andávamos juntos. Nós éramos adolescentes. E ali o ardor da obra missionária ardia no coração dela. E ela foi, se capacitou, aprendeu outra língua e Deus enviou. E ela está lá fazendo missões. A missionária Paula Rocha, que aí vocês veem o banner dela com a foto, ela lá estava correndo risco de morte. Ela teve que vir e voltar para a nossa cidade. Mas quando ela chegou aqui, o ardor no seu coração de fazer missões falou mais alto. E ela chegou: pastor Daniel, me envie de novo. Pastor, não, você me envie de novo. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer lá, para onde Jesus me mandou para eu fazer missões. Missões é nós termos coragem de pregar o evangelho, né? De nós não se acovardarmos de pregar a palavra do Senhor Jesus.
Nós não podemos nos envergonhar de pregar a palavra, porque Deus nos dá a oportunidade sempre. E se nós estamos aqui é porque um missionário chegou para falar do amor de Cristo para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele está nos chamando. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós ouvimos esse chamado e nós viemos, nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Mas ele deixou uma ordem para a gente também. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus nos comissionou, Deus nos deu uma ordem que é de pregar o evangelho a toda criatura. Pessoas estão necessitadas, pessoas estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Não, eu já fui tanto na casa do meu vizinho, eu já fui tanto na casa, já falei tanto de Jesus para essa pessoa, ele não quer não, deixa para lá. Mas não cesse de pregar. Porque no dia certo, na hora certa, o Espírito Santo vai tocar na vida daquela pessoa. Paulo diz que como ouvirão se não há quem pregue? Nós vimos também que 1% de missionários concentram-se no mundo não evangelizado. Como eu já falei, Coreia, Síria, Japão, ali na Oceania, na Rússia, na parte mais oriental da Rússia, também nós temos uma falta, um déficit de missionários nesses países. Por quê? Muitas pessoas pensam que fazer missões é você turistar, ser turista. Mas não. Você vai para um país desse com a sua cabeça a prêmio. Porque você vai falar para uma nação islâmica, para uma nação hinduísta, para uma nação budista, falar de outro Deus. Você vai falar de um Jesus que salva, de um Jesus que liberta, de um Jesus que prepara o homem e leva para o céu e ainda batiza mais com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver aqui também que as igrejas no mundo ocidental gastam mais dinheiro com coisas. 95% da igreja ocidental, quando eu falo de igreja, não é o templo, é nós. Gasta com atividades domésticas, ou lazer, ou esporte, ou viagem, ou coisas domésticas, coisas de casa. 4,5% no campo missionário. E 0,5% nas obras entre os povos não alcançados. Nós temos que ter o pensamento de ajudar a obra missionária. Como assim, irmão Andaílson? Eu não já ajudo com cofrinho missionário? Eu não já ajudo numa campanha para a obra missionária? Sim. Mas como nós fazemos missões? Nós fazemos missões orando, contribuindo e indo. Ah, eu já ajudo com cofrinho, mas ore. Eu vou orar. Todo dia na semana, tira um país e ore. Faça uma campanha na sua casa, um voto com Deus. De todo dia você orar pelos aqueles países não alcançados. Ore pelos missionários que nesse momento estão presos. Ore nesse momento pelos aqueles missionários que estão trancados em jaulas. Estão sendo torturados. Porque muitas pessoas pensam, como já chegaram para mim e disseram, isso é conversa. Isso é conversa, isso é história. Isso é imaginação, que isso não acontece não. Nós vimos, quem já participou da conferência missionária, relatos de pastores, de missionários, que tem igreja ali no continente africano, que pessoas, o culto não é assim, portas abertas. É dentro de cavernas. E fica só uma pessoa do lado de fora, tapeando assim com um animal, alguma coisa, para ver se não vem o pessoal para pegar e matar.
os irmãos. Nós temos aqui no Brasil tribos indígenas que nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus. Tem pessoas ali na América Central, povos indígenas, que nunca ouviram falar. Tem pessoas ali na África, em tribos também, que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Vocês vão ver aqui, eu vou falar um pouco sobre os índios brasileiros. São 204 tribos, 22 tribos possuem o Novo Testamento. 68 tem alvos de tradução. Como assim? Já tem uma pessoa trabalhando na tradução da Bíblia para esse povo. 134 estão em carência de qualquer esforço da tradução da Bíblia, porque não tem uma pessoa preparada. Isso daqui é um alvo de oração para os irmãos. Isso daqui é um dado para os irmãos estar orando, para que Deus possa estar levantando pessoas para estar traduzindo a Bíblia para essas pessoas. Porque já tem alguns missionários fazendo missões nas tribos indígenas. Mas ore para Deus levantar pessoas para traduzir a Bíblia. Por quê? Eu assisti uma palestra ali no Templo Central com uma missionária. Ela trabalha ali no... eu esqueci a função dela lá em Brasília. Mas ela mostrou até algumas fotos que ela foi até censurada assim, que não podia mostrar, porque tinha criança. Há tribos indígenas aqui no Brasil, ali na Amazônia, que se uma criança nasce com uma deficiência, a criança ela tem que ser morta. Ela tem que ser morta por conta da tradição. O pajé, ele diz, olha, nasceu, ela está com algum problema. Ela vai trazer mal sorte para aqui para a tribo. Mata essa criança. E ali eles têm que matar a criança na frente do pai, na frente de toda a tribo. A coisa é séria. A pessoa cega espiritualmente não tem o conhecimento da palavra, não tem o conhecimento de um Jesus que salva, do Jesus que liberta. E ali está se levantando missionários para estar lá pregando, ensinando a verdade para aquelas pessoas. Porque eles estão com a crença que matando o filho por conta de uma deficiência. Das 242 mil índios aqui no Brasil, 74 mil foram alcançados, já são cristãos. 25 mil estão semi-alcançados, estão sendo evangelizados. E 125 mil, cerca de 55,8%, não foram alcançados. É muita gente. Aqui no nosso, eu estou falando aqui do nosso país. Imagina aí no resto do mundo, quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas estão necessitadas de ouvir. Pessoas estão precisando de uma palavra de conforto. Pessoas estão precisando das nossas orações. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Nós vimos o exemplo de Pedro. Pedro foi liberto da prisão. Quando ele chegou na casa, os irmãos ainda estavam orando. Se eu estou aqui hoje, é porque é fruto de oração. Se eu estou aqui hoje, eu sou fruto de oração. Pela misericórdia de Deus, Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui, fruto da oração de vários irmãos. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos, é para que os irmãos entendam a necessidade que o mundo, que o nosso país está precisando. Que os irmãos orem por jovens que estão ingressando na universidade, para que Deus possa trocar no coração deles. Porque
Há países aí que você não pode entrar como missionário, mas você pode entrar como estudante. Como no caso do nosso missionário Petrúcio, eu não sei se tem a foto dele aqui, mas ele foi ali para Portugal fazer mestrado em geografia, em história. E lá Deus abriu a porta para ele fazer missões. E ninguém barrou ele. Se ele tivesse chegado lá como missionário, ele tinha sido barrado. Mas ele foi como estudante. E Deus abriu a porta e vidas estão sendo salvas lá em Portugal, através do seu esforço que ele foi para estudar. E lá Deus trabalhou com ele para ele ir fazer missões. Jovens que têm um desejo de se formar, de ser um médico, um enfermeiro, mas estude, mas também peça a Deus que acenda o desejo no teu coração de fazer missões, porque vidas estão clamando, vidas estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos sabiam que existe mais de 10 mil seitas no mundo? Os irmãos sabiam que existe mais de 2.000 religiões no mundo? Que existe 6.000 seitas ali na África, e nos Estados Unidos 1.200 seitas, que a maior religião do mundo é o cristianismo, que é cerca de 2 bilhões de adeptos. Mas, mesmo assim, a religião que vem crescendo mais é o islamismo. Por mais que o cristianismo seja a maior, o islamismo está crescendo. Por quê? Eles chegam num país, como eles estão chegando aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo. Eles chegam num bairro carente. Eles chegam e dizem, olha, eles chegam suprindo toda a necessidade daquele povo. Se estão passando fome, eles vão dar comida para aquele povo. Montam escola, montam uma ONG, uma associação para aquele povo, pegam os jovens daquela localidade e ali vão ensinar o islamismo. O nosso papel de igreja do Senhor é só nós estarmos entre 4 paredes, vem, assiste o culto, termina, vai-se embora, aí na terça, na quinta, no domingo. Não, nosso dever é de sair entre as portas, de pregar o Evangelho. Basta tão somente nós pedimos a Deus estratégias para nós falarmos do amor de Jesus, porque Deus vai dar estratégia a cada um de nós. Existe cerca de 1 bilhão de islâmicos em todo o mundo. Cerca de 80% do povo islâmico não ouviu falar de Jesus. Nós vemos aqui a quantidade de pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nem todos obedeceram ao Evangelho, como Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas para ouvir a palavra de Deus, tem que ter alguém para chegar e pregar. Tem que ter alguém para chegar e evangelizar aquela pessoa. Isaías 52, versículo 7, diz assim, quão formosos são os montes, os pés dos que anunciam as novas, que proclama a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos somos nós, que pregamos o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é galardoador para nos abençoar. Não importa a perseguição, não importa a luta, a provação que você passe. Mas Deus, Ele é fiel e justo para nos abençoar. E Ele não vai deixar faltar nada para nós. Porque nós estamos preparados para ir pregar a palavra do Senhor. Nós estamos dispostos para fazer missões.
nós estamos cumprindo o ID. O inimigo pode se levantar, tentar se irandar, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque nós servimos ao Senhor. Porque o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos dá a força, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos capacita para nós irmos fazer missões, pregarmos a palavra do Senhor. Que os irmãos fiquem com essa palavra que Deus colocou em nossos corações. Os irmãos orem por esses dados que eu passei, porque a coisa é séria. Pessoas estão morrendo nesse exato momento sem conhecer o Evangelho do Senhor. Se nós não podemos ir, mas vamos continuar orando, vamos apresentar todo dia um país, vamos apresentar os missionários que estão lá, necessitados de oração, porque a nossa oração com certeza vai chegar lá, e Deus vai abençoar eles, e lá a igreja vai crescer em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.